essa noção, eu acho que sempre é usada como referência, mas ela corresponde de fato a pouca coisa. Eu acho que na vida nós temos momentos que eu prefiro chamar de alegres, que são momentos em que você está com a sua potência vital em alta. Como, por exemplo, agora. Eu claramente já estou melhor agora do que no começo do programa. Houve um ganho de potência, e isso eu chamo de alegria. A alegria é quando o tempo 2 é mais potente do que o tempo 1. Houve uma passagem para um estado mais potente de si mesmo. Agora, a grande pergunta é o que nos alegra? Não é? E, naturalmente, espera-se que haja soluções prontas e acabadas válidas para qualquer um. E é contra isso que eu me bato. Eu devolvo às pessoas a responsabilidade de se conhecer e de buscar caminhos alegradores em suas vidas específicas. Por que você acha que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas em prestar contas da sua felicidade, ainda que ela não seja real? Pois é, elas estão dependentes de um aplauso, de um afago, de uma admiração, de uma reverência que sempre fez parte da nossa vida. A glória, como diziam os antigos, quer dizer, essa ideia de ser reconhecido, ser paparicado, ser celebridade, ser famoso, ser importante, etc. e tal, isso aí, de uma certa maneira, sempre fez parte do cardápio da vida feliz. Mas nunca como hoje. Exatamente. Eu tenho a impressão que todo mundo está num palco em algum momento, né? Isso. E ansiando por prestígio, quantificação de aplauso, não é nem o aplauso ele mesmo. Porque na digitalização das relações você não recebe quase nunca o aplauso em carne e osso. Você recebe 1.500 likes, 5.000 aprovações, 30.000 seguidores, 50.000 não sei o quê. E essa quantificação ainda é mais absurda, porque você me dizer, eu fiquei feliz porque você disse que gosta do meu trabalho e admira o meu trabalho. Pô, legal, a minha felicidade um pouco está vinculada ao teu apreço por mim. Ok, mas aqui existe uma interação, você vai até me explicar por que gosta do meu trabalho, em que medida o meu trabalho melhorou a sua vida, mudou a sua vida e tal, e acho isso incrível. Agora, não é bem isso que as pessoas buscam no final. Elas buscam poder assegurar uma reverência social quantificada em número de adeptos, de seguidores, de aderentes e assim por diante, que é particularmente vazia. Porque, concorde comigo, alguém dirá, eu tenho X seguidores, né? Eu tenho 10X seguidores. Ora, esse número, ele é, por si só, completamente vazio. Por outro lado, muita gente vincula a própria felicidade a esse tipo de troféu, dado que outras pessoas também aplaudem e tal. Mas, evidentemente, que seria preciso que a nossa escolaridade e a nossa educação preparasse para uma reflexão crítica sobre a vida digital, coisa que não acontece, e preparasse, por exemplo, também para enfrentar digamos, as adversidades da vida no mundo digital, os haters, os que agridem, os que mentem, os que falseiam sobre a sua vida, e nada disso, para nada disso existe preparo, para nada disso existe educação, tudo fica na base do improviso. Já parou para pensar que você estuda um ano de trigonometria, mas sobre as mazelas de ser celebridade na internet você não teve nenhuma aula sequer? Eu tinha uma teoria sobre isso, inclusive. Eu achava que, e ainda acho, que a gente
tem uma geração enorme aí de influencers, né? E de pessoas que ficaram muito famosas e ganharam muitos seguidores e ganharam uma notoriedade tamanha e que daqui a pouco vão lidar com o ostracismo e que não tem preparo para isso, para lidar com isso, e a gente vai ter uma onda, eu imagino, de depressão. E que ninguém preparou essas pessoas para isso e que vai ter muito psiquiatra ganhando muito dinheiro daqui a um tempo. Olha, eu imagino que o daqui a um tempo mostra o seu relativo otimismo. Otimismo, né? Eu acho que isso já é parte da nossa realidade. Sim. Pessoas que no começo da internet ou até um pouco antes tiveram um nível imenso de notoriedade e que de uma hora para outra essa notoriedade se esvaziou completamente. Sim. De tal maneira que elas voltaram a ser anônimas e ainda com a sensação de já terem sido alguma coisa de espetacular e de notório e de relevante na sociedade. E isso é evidentemente devastador para quem não está preparado para desvincular o seu estatuto afetivo do olhar do outro. Ou pelo menos parcialmente conseguir fazer isso. Essa blindagem nunca será absoluta, mas ela tem que ser pelo menos parcial, no sentido de que você não pode se deixar devastar porque alguém em algum momento desaprovou alguma coisa em que você acredita. Sobretudo quando você está lidando com valores da sua vida, coisas que genuinamente você considera relevantes para você. A ideia é a de que existe uma necessária formação que nos falta de autoconhecimento para que possamos identificar com clareza aqueles que são os nossos genuínos valores, aquilo que conta na nossa vida, para que isso seja inalienável, que você não coloque isso em questão. Venha quem vier falar com você. Porque, no meu caso, a ideia de que o meu trabalho ele será pungente quando ele envolver a minha competência de explicador, ela é para mim tão clara. É claro que há limites, é claro que haverá zilhões de pessoas que fazem isso melhor do que eu, mas eu digo, dentro da minha vida, esse é o meu maior valor. Então, pode trazer quem você quiser para dizer que o que eu faço não vale nada, porque não me convencerá, porque eu tenho um conhecimento de mim que supera o que qualquer outra pessoa possa dizer a respeito da minha vida. Essa soberania existencial, ela é muito importante